Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, fazendo algumas discussões importantes com vocês. São reflexões, eu acho que a gente tem que trazer, né? A ciência e o conhecimento científico têm se deslocado para entender o que são sistemas complexos, certo? E isso traz para a gente mudanças de paradigmas, tanto no tratamento e na prevenção de doenças. Então, a gente vai trazer uma reflexão importante aqui. Vamos já começar, porque é bastante coisa. Tá? A gente vai chamar esse carinha aí, minha formação é fisioterapeuta, a gente vai chamar ele de fisioterapeuta cético, tá bom? E a gente está aqui num evento de saúde baseado em evidências, né? Então a gente está falando de ceticismo. Eu acho que todo mundo aqui tem um espírito cético, a gente tem que desenvolver esse espírito cético na gente. O que é esse espírito cético, né? A gente só acreditar vendo, não é isso? Aquela posição São Tomé? A gente precisa que teste, a gente precisa que experimente, para a gente confiar mais no que a gente está vendo. E o fisioterapeuta cético, ele sabe que para isso é muito importante existir o método científico, né? O método que testa as coisas. O fisioterapeuta cético, ele aprendeu lá na graduação, em alguma pós-graduação, que o método científico é extremamente importante para isso. E aí o método da experimentação científica, por exemplo, a gente tem aqui desde lá do século XIX, ele está frustrado? Porque quando ele foi aplicar na prática clínica, ele viu que, na verdade, tinha uma incerteza maior do que 5%, mesmo quando ele usou evidências de alta qualidade. Aí ele voltou a ser cético. Falou assim, eu sou cético, eu quero entender o que está acontecendo. Então ele foi pesquisar na literatura. O que ele observou? Que existe uma crise mundial de replicação. Vários estudos, mesmo que hoje em dia tem um esforço muito grande para deixar as coisas padronizadas, vários estudos têm dificuldade de replicar outros estudos, certo? E aí ele viu isso. Então tem vários desses exemplos na literatura, mas alguns exemplos, né? De 53 estudos chaves para a biologia do câncer, apenas 6 resultados foram replicados, que representa só 11%. De 100 estudos em psicologia, apenas 39 resultados foram replicados, em torno ali de 49%, 39%, 40%, certo? Então ele falou assim, opa, não é só comigo que está acontecendo, isso inclusive na literatura está acontecendo, certo? Existe algum problema aí. Então o fisioterapeuta cético, ele falou assim, eu preciso estudar, então eu vou ter que estudar, eu tenho que entender o que está acontecendo, certo? E o que ele teve que estudar? Ele foi, então, agora se transformando num fisioterapeuta cético nível 2, tá bom? Vamos chamar assim. Ele teve que estudar o quê? Ele teve que estudar epistemologia, que é uma área da filosofia que estuda o que é conhecimento e os métodos de se conhecer, que é importante. Ele teve que estudar também... Vamos lá. Passa um para mim, por favor. Ele teve que estudar ontologia, que é uma área da filosofia que fala sobre a natureza das coisas, né? Então, a natureza do que a gente quer conhecer, certo? Isso é importante. E ele teve que também entender... Travou.
E ele teve que entender também sobre filosofia da ciência, que fala especificamente sobre o conhecimento científico. Então vamos lá. Primeira coisa que o fisioterapeuta cético ali, nível 2, aprendeu é que existe uma grande diferença entre o método de se conhecer e a natureza do que a gente tenta conhecer. Isso é uma diferença extremamente importante, tá? Ou seja, existe o método epistemológico e a ontologia do que a gente quer descobrir, do que a gente quer conhecer. E aí, ele aprendeu que aquele método da diferença, né, na verdade, é um estudo considerado linear e aditivo. Linear e aditivo. Significa que esse método ele considera que o que ele está estudando é uma soma de partes. Então, ali como se fosse uma soma das características ABC e ABC e D, né? E esse método também considera que fatores relevantes são conhecidos. Né? Então, se você mede ali, são fatores que são relevantes para o comportamento do que você quer estudar. Ele aprendeu, então, que o tipo de sistema que se encaixa para esse tipo de método é um sistema que é considerado linear, aditivo. Um sistema que as características desse sistema, elas somadas, elas levam ao comportamento do sistema. Então, no slide anterior, a gente viu a representação de um muro, né? O muro é uma analogia para um sistema linear e aditivo. Significa que se você conhecer a altura e a largura de cada tijolo, na hora que você soma esses tijolos, você vai conhecer exatamente qual que é a altura e a largura do muro. Isso é um sistema linear aditivo. Aquele método se encaixa com um sistema tipo muro. Mas uma coisa que ele aprendeu também, o nosso cético ali nível 2, ele aprendeu que, na verdade, o que a gente estuda, então a saúde, o ser humano, certo? A doença, na verdade ela é multifatorial, significa que ela tem muitos fatores. Na verdade, dependendo do nível que a gente olhar, ele tem infinitos fatores, certo? E isso necessariamente vai trazer para a gente, que se a gente tem muitos fatores que influenciam no comportamento desse sistema, vários fatores relevantes podem ser desconhecidos, certo? Muitos dos fatores podem ser desconhecidos. Então a gente tem um sistema mais ou menos desse tipo. Né? Cada indivíduo, a saúde, a doença, é formado por vários fatores, e esses fatores, eles relacionam entre si, certo? E relacionam entre si de várias formas. Então, é um sistema multirrelacional, é com isso que a gente lida, certo? Além disso, essas relações são não lineares, e significa que elas não são aditivas. Não é somar as partes para entender o todo. O comportamento do todo acaba sendo muito diferente do comportamento das partes. E isso a gente chama de comportamento emergente, certo? Então, a saúde, a doença, a função, disfunção, o ser humano, seus comportamentos são emergentes, certo? Vem de naturezas ou de interações não lineares de muitos infinitos fatores. E aí, esse comportamento emergente não é uma soma das características. Esse sistema pode ter características A, B, C e D, mas o comportamento do todo é uma coisa completamente diferente. E aí o nosso fisioterapeuta cético nível 2, ele sabe que a gente estava falando o quê? De sistemas complexos, certo? Ele está entendendo o que é o sistema complexo, a natureza do que a gente realmente lida. E o sistema complexo ele tem muitas relações que são não óbvias entre os fatores componentes do corpo e o comportamento emergente. E isso traz uma característica para ele, que é uma característica geralmente descrita para sistemas complexos, que o sistema complexo é de difícil previsão. É difícil você saber exatamente o que vai acontecer com ele. E aí, nisso, pequenas interferências podem trazer grandes mudanças, por exemplo, o efeito borboleta, muito famoso em sistemas caóticos, né? Uma borboleta no Brasil pode acabar resultando num furacão nos Estados Unidos, certo? Esse é um exemplo famoso. Mas interferências podem trazer ausência de mudanças, mudanças pequenas e mudanças grandes, certo? E a gente tem uma subcategoria de sistemas complexos, são chamados de sistemas complexos adaptativos,
que são os sistemas biológicos, os seres vivos. Os sistemas biológicos, seres vivos, eles evoluíram de certa forma para a espécie persistir. Então, eles adquiriram várias características ali com material genético, né? E uma dessas características chama resiliência. Resiliência é aquilo que o sistema tem de capacidade de resistir a mudanças indesejadas, mesmo que tenha ali alguma certa interferência. São chamados de sistemas homeostáticos e eles têm loops de feedback, tá? Loop de feedback, você tem, por exemplo, loop de feedback negativo, que é quando, né, exatamente o que traz essa resiliência, que é quando existe alguma interferência, o sistema, na hora que ele vai tentar mudar de comportamento, de certa forma, alguma coisa inibe essa mudança. E você tem também loops de feedback positivo. Os loops de feedback positivo fazem o quê? Quando esse sistema ele começa a mudar por alguma interferência, essa mudança ela amplia e, às vezes, até exponencialmente o sistema muda. Aí sim isso traz mudança. E no sistema biológico, a gente tem uma briga, né, entre feedbacks positivos e feedbacks negativos. Né? Você tem ali uma concorrência entre esses feedbacks. Isso é típico de sistemas complexos adaptativos. Vamos entender os comportamentos dos sistemas complexos adaptativos. A gente pode imaginar aqui, ó, uma superfície, e essa superfície ela tem várias partes mais profundas, tá bom? É isso que a gente fala, que a gente chama de atratores. Então, a gente está vendo aqui, ó, que o comportamento do sistema complexo ele está num atrator específico, então é um tipo de comportamento específico, né? Ele pode até oscilar um pouquinho, mas como o atrator é muito fundo, ele tende a ficar ali, ou seja, ele está sendo resiliente. Pode tentar mudar que ele tende a ficar naquele comportamento, certo? Só que, dependendo, né, de alguma situação específica que é importante para a gente, esse terreno, essa superfície, ela pode começar a mudar de formato. Outros atratores podem começar a ficar mais fundos e esse atrator que o sistema começa a ficar mais raso, certo? Então, ele começa a oscilar mais. Ainda você tem o loop de feedback negativo predominando, que o sistema ainda não mudou de comportamento, mas em alguma outra situação pode ficar tão raso o atrator dele que o loop de feedback positivo agora é predominante. Aí ele vai lá e muda de comportamento. Ele mudou de atrator, certo? Então, isso pode acontecer. Por que isso é importante para a gente? Isso é importante para a gente porque a gente pode considerar, por exemplo, esse comportamento aqui do sistema como um comportamento saudável, certo? Um comportamento que a gente, como profissional da saúde, a gente quer esse comportamento. A gente pode considerar esse outro comportamento aqui, esse aqui, como um sistema em risco, né? Ele está com chance, está mais instável esse comportamento e ele pode mudar para um comportamento doente, por exemplo. Então, esses dois aqui, ó, são comportamentos em risco, certo? Que está mais raso o comportamento saudável. E a gente pode chamar esse aqui de comportamento doente, certo? Então, ele pode mudar, ter uma mudança qualitativa grande de comportamento e, infelizmente, isso ficar estável. Então, você pode ver que esse atrator aqui é fundo, né? E a gente, como profissional de saúde, a gente quer modificar isso. A gente quer, por exemplo, arrumar alguma forma de fazer esse comportamento doente, de modificar a ponto dele voltar a ser saudável e estável, certo? Aí nós estamos falando de tratamento, né? A gente, como profissional de saúde, a gente também quer que um sistema que esteja num comportamento em risco, ou seja, o comportamento saudável está instável, a gente quer voltar ele para um comportamento saudável estável. Aí a gente está falando o quê? De prevenção. A gente vê que está em risco e tenta voltar para uma situação fora de risco. E aí a gente pode falar de causas de sistemas complexos. A gente está falando de tentativa de mudar as coisas, a gente está tentando falar de causas, né? Causas para mudanças. Só que o fato de ser muitos fatores interrelacionados de maneira não linear faz com que essas causas se percam, certo? Tem alguns autores, inclusive, que falam que em sistemas complexos não existem causas, você não pode nem chamar de causas. E aí o que a gente tem, a gente pode chamar aqui a linguagem de restritores, em inglês chamado de constraints, né, ou restrições, tá bom? São fatores que influenciam o comportamento de alguma forma de um sistema complexo. Então você tem restritores que são fortes, são aqueles restritores que quando você faz uma mudança nele, ele tende realmente a mudar o sistema. Então você tem ali uma predominância do feedback positivo, isso leva a grandes mudanças. Você tem restritores que são fracos, que
Geralmente, quando você muda ele, ele tende a mudar pouco o sistema, ou às vezes até não mudar, né? Você tem restritores que a gente pode chamar de suficientes, agora a gente falando de interações, porque a gente estava falando de restritores isoladamente, mas restritores suficientes é aquele, se você mudou ele é suficiente para mudar o sistema, mas também existem restritores que a gente chama de necessários, que quando você muda ele isoladamente, ele não vai trazer uma mudança do sistema, mas é necessário modificar esses restritores necessários para que um restritor suficiente faça um efeito. E a gente vê isso na prática clínica demais. Muitas vezes a gente tem que mudar um tanto de coisa para alguma outra coisinha fazer efeito, né? Vamos observar esse sistema aqui. A gente está falando... Opa! Vê se vocês conseguem dar um play no vídeo para mim, por favor, pessoal. Não deu? Aqui não dá, né, também. Não, está só passando. Isso. Beleza. Gente, é o seguinte. Brincadeira de quem cresceu, teve a infância nos anos 80, igual a mim, né? Você colocava ali as bolinhas de gude, soltava e você ficava torcendo para a sua bolinha de gude chegar primeiro, não é isso? Uma corrida de bolinhas de gude. Você fazia ali um caminho, poderia ser de caixa de papelão, e você via qual que ia chegar primeiro nessa caixa final, certo? Isso é um sistema complexo. Apesar dele ter ali leis lineares newtonianas, a interação entre eles acaba sendo um sistema complexo não linear, certo? E o que a gente tem? Você pode soltar essas bolinhas 10 vezes diferentes, tá bom? Mas o que acontece, o primeiro aprendizado que a gente tem disso, é que alguns comportamentos eles se repetem completamente. Por exemplo, o fato das bolinhas chegarem exatamente nessa caixa final, isso vai acontecer todas as vezes, a não ser que algo aconteça de errado ali, muito diferente, né? Você pode até variar as posições que você solta as bolinhas no início, variar o peso e tamanho dessas bolinhas, que geralmente esse comportamento vai ser parecido, né? O caminho mais ou menos geral que essas bolinhas fazem também é parecido. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, apesar de você poder soltar as bolinhas de formas diferentes, 10 vezes, e aqui a gente está representando dois sistemas complexos. Eles são parecidos quando a gente olha para eles, não é isso? Então, por exemplo, 2 indivíduos, 2 pacientes, certo? Mas eles têm algumas individualidades, é uma configuração um pouquinho diferente. Mesmo que eles tenham essas individualidades, essas características diferentes, eles estão trazendo alguns comportamentos iguais ou bem parecidos. Então, o mesmo comportamento. E isso em sistemas complexos a gente chama de equifinalidade, né? O mesmo fim. Você conseguir chegar na mesma coisa de formas diferentes. Então, pacientes com individualidades diferentes, eles podem chegar numa mesma coisa, certo? Só que se a gente for reparar, nesse mesmo vídeo, dependendo do comportamento que você vai observar comportamento completamente diferentes. Por exemplo, qual bolinha que chega primeiro, certo? Ainda bem que isso varia, senão a brincadeira não teria graça nenhuma, né? Você saberia a primeira vez, você saberia todas as outras vezes qual que vai ganhar. Então, qual bolinha que chega primeiro, qual que é o caminho exato que as bolinhas fazem, onde que elas vão batendo no caminho. Essas informações são informações que vão variar muito durante esse caminho, certo? Então, dependendo do comportamento que a gente olhar, essas individualidades que tem aqui entre esses dois pacientes, essas duas pessoas, vão gerar comportamentos completamente diferentes. E a gente não consegue exatamente prever o porquê. Isso é típico de sistemas complexos. Então, isso traz para a gente que individualidades são muito importantes. E isso traz para a gente também um grande problema para a ciência e para os cientistas, certo? Porque um dos maiores papéis da ciência é buscar regularidades, coisas que se repetem em algum nível. A ciência, ela não quer achar uma coisa, isso só aplica para esse caso específico. Se você não puder aplicar para outros, que é um certo nível de generalização, a ciência tem dificuldade. Na verdade, ela não consegue nem afirmar quando é uma coisa só. Ela não consegue nem afirmar que aquilo é uma coisa que aconteceu, certo? Quais tipos de regularidades a gente tem? Está com a sequência errada da apresentação. Vamos lá.
Então, alguns tipos de regularidades que a gente tem, tá? Uma das regularidades que a gente pode ter, que a ciência pode descobrir, chama universalidade. Universalidade é quando aquilo se repete perfeitamente. Então, leis da física, tá? As leis da física, isso a gente chama de lei exatamente porque se repete exatamente do mesmo jeito. Isso a gente não vai encontrar na área da saúde, tá? Então, a gente não vai achar essas leis. Uma outra regularidade que a gente tem, que ainda é uma regularidade mais para forte, a gente chama de generalidades. Aquilo é uma coisa que tende a se repetir de forma muito parecida, né? Então, por exemplo, a atividade física ser bom para muita gente, tá? Então, para várias condições e tudo mais. Isso é uma generalidade. Isso se repete bastante, é uma regularidade forte, certo? Uma outra agora mais fraca, que a gente chama, são especificidades, é um outro tipo de regularidade. Especificidades agora ela é mais fraca porque ela acontece em situações específicas, ou seja, por exemplo, para pacientes específicos em contextos diferentes. Isso a gente chama de especificidades. Por isso ser um tipo de regularidade, a ciência ainda consegue descobrir. A ciência precisa descobrir se é algo repetitivo, é por isso que a gente estuda muita gente, precisa de um N e não de um indivíduo só. Não é isso? E por último, a gente tem uma última coisa que não é uma generalidade, que a gente chama de singularidade, certo? A singularidade é aquilo que acontece apenas naquela situação. E aí isso é um problema para a ciência, porque enquanto ela é um olho aberto para os outros tipos, né, para as regularidades, que ela pode encontrar as regularidades, para as singularidades a ciência é um olho fechado, ela não consegue identificar. Ela precisa lá de N, estatística, para mostrar que aquilo aconteceu. Só que a singularidade existe, e a singularidade existe muito, mesmo que a ciência e o método científico seja uma janela fechada para isso. Vamos lá, gente, vai dar certo. Beleza. Então, o que ele aprendeu? Primeira coisa, né? O nosso fisioterapeuta cético, ele aprendeu que a primeira coisa que ele viu, que não estava no slide anterior, é que a gente achar que a ciência é um olho aberto para todos os fenômenos que a gente estuda, inclusive os fenômenos para o nosso paciente, é um dogma, ou seja, uma verdade simplesmente assumida, certo? E ele é um fisioterapeuta cético, ele não quer acreditar em dogmas, ok? Então, o primeiro aprendizado que ele tem. Segundo, ele entendeu que o método de diferença da ciência, né, o fato das pessoas considerarem algumas pessoas considerarem que é um estudo perfeitamente controlado, precisaria do sistema ser exatamente assim, certo? E também, alguns nem acham que é perfeitamente controlado, mas que existem incertezas pequenas e muito bem estimadas, certo? Ele aprendeu que, na verdade, quando a gente usa o método científico para um sistema complexo, o que realmente ocorre é isso aqui, ó. O grupo 1 pode até ter as características A, B e C, mas ele tem várias outras características que são desconhecidas, inclusive infinitas características. Inclusive, essas características, essas variáveis, elas relacionam entre si, elas relacionam com as variáveis conhecidas, isso tudo de maneira não linear, como a gente viu, e isso acontece também no grupo 2. E, inclusive, essas variáveis mudam no tempo, em escalas maiores e menores. O fisioterapeuta cético nível 2 também aprendeu que, na verdade, cada indivíduo desses grupos também tem várias características desconhecidas, certo? Várias, porque é impossível medir as infinitas características e as infinitas interações que tem entre essas características. E aí, qual seria o motivo da diferença? Se houve uma diferença entre esses dois grupos, qual seria o motivo da diferença? Dá para saber? Então, ele aprendeu que esse estudo, na verdade, quando lida com sistemas complexos, é um estudo imperfeitamente controlado. Ele tem algum nível de controle, mas existe muito mais incerteza do que a gente imagina, certo? Tem que continuar tentando controlar, mas tem mais incerteza. Então, tem incertezas maiores e mais difíceis de estimar. Mesmo quando você estima aquele máximo de 5% de incerteza, é mais difícil de estimar isso. Então, o que ele aprendeu? Que, na verdade, o método de diferença é como se fosse uma lupa. É importante para a gente olhar mais de perto, mas é uma lupa quebrada.
que tem dificuldade de revelar várias coisas. E aí ele aprendeu que considerar que o método de diferença é o método perfeito ou com pouca incerteza para estudar um sistema complexo é também um dogma, e ele é um fisioterapeuta cético e não quer ter dogma. Aí ele lembrou, lá da época que ele estudou bastante metodologia científica, e tem que estudar mesmo, né, para entender o máximo de controle que a gente pode fazer, por exemplo, ele lembrou que é defendido que a alocação aleatória entre grupos, para tentar balancear a característica, tentaria resolver esse tipo de problema, que você estaria balanceando várias características, inclusive as não conhecidas. É como você jogar a moeda ali uma quantidade boa de vezes para realmente conseguir 50% de cara e 50% de coroa, não é isso? E aí você poderia ter um controle dos efeitos de variáveis de confusão, tanto as conhecidas como também das não conhecidas. Aí, o que ele aprendeu quando ele entendeu a complexidade das coisas? Nessas características multifatorial, individualidades, multirrelacional. Quanto maior o número de variáveis, a gente está falando de um número infinito de variáveis, maior é a quantidade de vezes que você vai ter que jogar a moeda. Maior é o N de indivíduos que você vai ter que estudar. Além disso, a gente não tem que balancear só as variáveis, a gente tem que balancear também a quantidade, as possíveis relações que podem ter essas variáveis. E a gente também tem infinitas possibilidades de relações. Então, a gente também não consegue um N infinito factível, certo? Austin Hill, lá na década de 40, tá? Ele é considerado o primeiro pesquisador que fez um ensaio clínico controlado aleatorizado. Ele era um estatístico, epidemiologista. E ele mesmo já dizia, né? Todo mundo começou a seguir o método dele, como até hoje, porque tem que seguir mesmo, né? Mas ele dizia que, na verdade, a alocação aleatória, ela controla os vieses de alocação do pesquisador. Tá? Então, aquele viés, muitas vezes inconsciente, de você querer colocar aquele paciente que você acha que vai melhorar menos, colocar no grupo controle, e o que você acha que vai melhorar mais, colocar no grupo experimental, esse viés a alocação aleatória controla. E é importante fazer a alocação aleatória, tem que fazer. Agora, o balanceamento perfeito, variáveis e interações desconhecidas, a alocação aleatória geralmente não dá conta. Então, ele entendeu que essa promessa da alocação aleatória também é um dogma. E ele é um fisioterapeuta cético, como todos nós somos aqui, e ele não quer dogma. E aí nós temos, então, o problema da validade interna, né? O problema de dificuldade de se controlar os estudos, quando a gente fala de sistemas complexos. Vamos ver uma implicação prática disso. Tá? Estudo de 2001, publicado no British Medical Journal, né? Revista de alto impacto, muito né? respeitada, difícil de publicar, né? Então, vou fazer aqui uma tradução livre. Título: Efeito de rezas distantes e retroativas em pacientes com infecção da corrente sanguínea. Então, foram estudados mais ou menos 3.400 pacientes internados entre 1900 e 1996, 1990, 1996. E lá no futuro, no ano de 2000, eles alocaram esses pacientes em dois grupos, na verdade, os prontuários desses pacientes, certo? Então, fez uma alocação aleatória em dois grupos. Primeira coisa que se testou, né, viu que tinha ausência de diferença entre variáveis conhecidas lá no baseline. Então, algumas variáveis que eles conseguiam medir, que eram importantes, que eles consideravam relevantes, eles viram que não tinha diferença. Então, a alocação aleatória funcionou para essas variáveis, tá? E aí, qual que foi a intervenção para o grupo experimental? Foram realizadas rezas para as pessoas, para os prontuários ali do grupo experimental. Então, eles rezaram para essas pessoas, certo? Então, esse estudo foi aleatorizado e, obviamente, foi duplo cego, né? Então, quem fazia a reza, eles não sabiam exatamente quem era o prontuário, porque tinha outros, tá bom? E, obviamente, os pacientes não sabiam que no futuro iam ser feitas rezas para eles, certo? Quais foram os resultados? Os pacientes que receberam reza no futuro, lá no passado, eles tiveram menor tempo de internação e menor duração da febre. O que pode ter gerado essa diferença? Será que foi a reza mesmo? Eu não estou questionando a religião, né, gente? Eu estou questionando uma coisa que foi feita no futuro, afetando o passado. Inclusive feito à distância, né? O paciente nem viu, nem sabia que estava sendo feita uma reza para ele, certo?
Provavelmente não foi a reza, foram outros fatores e outras interações, certo? O que o autor teve que discutir? Provavelmente foi uma discussão ferrenha com o revisor e tudo mais, né? Nenhum mecanismo conhecido atualmente pode explicar esses efeitos, certo? Entretanto, os resultados significativos e o desenho sem falhas provam que o efeito foi atingido. Esse desenho é sem falhas? Esse desenho só seria sem falhas se a gente estivesse estudando um sistema linear aditivo. Ele é falho para estudar sistemas complexos, apesar de muitas vezes ser o melhor que a gente tem. Então, voltamos, nosso fisioterapeuta cético, né? Mais aprendizado que ele teve. Ele pensou o seguinte, né? Então, como assim, né? Se esse método científico tem dificuldade de me dar esse conhecimento que eu quero tanto, como que então é o conhecimento vindo, por exemplo, das evidências, né? Primeira coisa, né? Essa é a carinha que uma teoria científica sobre sistemas complexos tem que ter, não é isso? Então, a gente vai chamar de conhecimento científico ou teoria científica, que é o termo geralmente utilizado na filosofia da ciência, tá? Uma teoria que considere, que assuma que os sistemas são complexos, esses que a gente quer lidar, ela tem que, primeiro, ter várias afirmações sobre vários fatores, concordam? São vários fatores que podem interagir, tem que ter várias afirmações sobre vários fatores, certo? E isso significa que essa teoria tem que ser multifatorial, assim como o sistema complexo. Além disso, esses fatores e as afirmações sobre eles se relacionam, não é isso? Então, essas afirmações têm que se relacionar. É o nível de coerência que uma teoria científica tem que ter, certo? Você tem que falar, ó, isso aqui causa isso, que pode fazer isso, que associado a isso leva a isso. São várias afirmações numa teoria científica. Então, mais uma característica do sistema complexo. Além disso, para ser uma teoria científica, e não apenas uma teoria, porque apenas teoria a gente rejeita. Apenas teoria é dogmático também, então a gente não quer, certo? Agora, a teoria científica, ela tem que ser testada ou testável em algum nível. Essa é uma das definições de científico mais usadas, certo? E o que a gente vê aqui, ó? A teoria científica sobre sistemas complexos, ela tem várias afirmações sobre fatores que não são testáveis, estão no meio delas. Isso faz parte de qualquer teoria científica, certo? Várias coisas que você não pode testar diretamente. Você tenta testar indiretamente. Mas tem algumas afirmações que você pode testar. Os estudos que a gente faz são testando essas afirmações, certo? Você gera o que a gente chama de afirmações de observação, são as evidências, tá? É aquilo que você gerou quando você fez um estudo, certo? Só que, quando você testa uma afirmação ali na borda que você pode testar, as afirmações que não são testáveis diretamente, você não sabe exatamente aquelas que estão sendo testadas. Então, por exemplo, você poderia estar testando essa afirmação. Com essa mesma evidência aqui, você poderia estar testando essa afirmação ou um conjunto de afirmações. Geralmente, você está testando diferentes conjuntos de afirmações. Isso significa que o quê? Né? Muitas possibilidades de interações entre os fatores, que são afirmados aqui na teoria, podem gerar a mesma evidência. Então, você pode ter o mesmo resultado de um estudo com diferentes possibilidades levando àquele resultado. Certo? Isso a gente observa. Você pode ter, por exemplo, teorias completamente diferentes. Você pega uma mesma evidência, um mesmo resultado de um estudo, e uma teoria fala assim, não, ela suporta a minha. A outra teoria fala assim, não, essa evidência, na verdade, suporta a minha teoria. E isso a gente chama de equifinalidade, como a gente já falou. Então, você tem várias formas, situações diferentes que podem levar ao mesmo fenômeno, ao mesmo fim, que é o resultado de um estudo. E isso é chamado de subdeterminação da teoria pela evidência, certo? Ou subdeterminação das afirmações pela evidência. Significa que a evidência não consegue determinar exatamente qual é a teoria ou quais foram as afirmações testadas, certo? E isso traz para a gente o problema da validade externa. Você não sabe a qual situação específica aquela evidência se associa.
Eu sei que está abstrato, mas não tem como trazer essas questões filosóficas sem isso, né? Vou trazer um exemplo de subdeterminação na clínica, tá bom? Então, vou colocar uma situação aqui. Você é um fisioterapeuta, você tem um paciente lá com dor lombar crônica e ele tem a pelve bem desalinhada com uma diferença de comprimento de membros. E aí você faz algum raciocínio lá e você fala, talvez, quem sabe, se eu corrigir a diferença de comprimento de membros com uma palmilha, quem sabe isso melhora, né, a dor crônica dele. Aí ele foi lá e falou assim, deixa eu dar uma olhada, eu sou cético também, deixa eu olhar na evidência, a teoria faz sentido, mas eu quero me atualizar, deixa eu ver o que tem de evidência. O que a evidência disse para ele? Que essa palmilha não funcionou lá nos pacientes, nos participantes, tá bom? É isso que a evidência trouxe, tá? A ausência de diferença entre os grupos. Como que pode ter a subdeterminação nessa história? Então, vamos lá. Essa mesma evidência, uma das possibilidades de afirmações ou de contexto que pode levar a essa evidência é as palmilhas tendem a não funcionar, né, de forma geral para pacientes com dor lombar e diferente de comprimento de membros. Essa é a primeira interpretação que geralmente as pessoas fazem, né? Não funciona, tá bom? Mas vamos lá. Outra possível explicação para esse mesmo resultado pode ser que vários pacientes do seu estudo tinham, por coincidência, porque é difícil de controlar e não deu para você medir, pode ser, ou sua medida não era boa, vários pacientes tinham fraqueza de abdominais, músculos abdominais. E às vezes você precisava associar a palmilha com fortalecimento de abdominais para poder funcionar. E aí na evidência não funcionou no estudo, certo? Uma outra possibilidade pode ser, que também era difícil de controlar, que vários dos pacientes que foram incluídos nesse estudo, ainda mais que era dor lombar crônica, tinham a presença de dor nociplástica, né? E a própria dor nociplástica pode ser influenciada por ansiedade, depressão, falta de atividade física, não é isso? Então você pode ter vários fatores aqui, várias possibilidades que levariam à mesma observação, ao mesmo resultado do estudo, certo? E assim por diante. Não são infinitas as possibilidades porque a teoria ela restringe isso de alguma forma, mas são muitas as possibilidades se a gente considerar que a gente está estudando um sistema complexo, certo? Então, qual dessas possibilidades foi testada? A gente não tem certeza, são muitas. E aí o nosso fisioterapeuta cético nível 2, o que ele falou? Ele falou assim, bom, então, o que eu achava, né, que aquela evidência estava gerando exatamente esse conhecimento, com pouco nível de incerteza, né, com muito nível de certeza, ou seja, a evidência meio que determinando o conhecimento, tendo uma certa objetividade do conhecimento, ou seja, o conhecimento seja exatamente sobre o objeto que está sendo estudado, a evidência realmente falar sobre o objeto que está sendo estudado, isso, na verdade, ele viu que é um dogma, porque a evidência ela poderia ter gerado a mesma evidência, pode ser interpretada como vários possíveis conhecimentos, certo? Mais uma vez, é um dogma, nosso fisioterapeuta cético nível 2 não quer dogma, não é isso? É nosso espírito cético. Isso na filosofia da ciência, esse que tem esses dogmas de achar que tem pouca incerteza nos estudos, que se sabe exatamente qual conhecimento está sendo gerado, e de que a ciência tem olhos abertos até para singularidades, coisas que são muito específicas, isso é chamado de empirismo ingênuo, certo? E a gente quer ser empirista de verdade, e não empirista ingênuo. E aí o nosso fisioterapeuta cético, a gente falar agora que ele virou o cético nível máximo, tá? Então por isso que ele está com esse óculos aqui. Então o que ele aprendeu? Que é importante sim aprender sobre o método científico, mas é mais importante ainda entender sobre ciência, porque método científico está dentro de ciência, certo? O método científico faz parte, né? E é extremamente importante. Ele entendeu que, na verdade, o conhecimento científico, ou a teoria científica, que aquela pode ser testada em algum nível, ela inclui evidências, certo? Então, as evidências fazem parte da teoria científica. E a teoria científica tem essa carinha aqui, não é isso? Na filosofia da ciência, é considerado por todas essas limitações de lidar com a complexidade do que a gente estuda, a teoria científica é considerada como tesouro. Na verdade, esse é o conhecimento científico, e não uma afirmação que você acha que tem um certo nível de certeza. O conhecimento científico é esse formato, mais difícil de lidar, com mais incertezas, mas essa é a realidade. E aí, a gente não precisa entrar em detalhes para isso, mas quando a gente olha essa carinha da teoria científica ou do conhecimento científico, né, a gente entende que é bem parecido com a figurinha de sistema complexo. Então, o conhecimento científico também é um sistema complexo,
Não vamos entrar em detalhes, não vamos ter nem tempo, mas como que as evidências influenciam no conhecimento científico? Elas são restritores do conhecimento científico. A gente não falou que sistemas complexos podem ter restritores que influenciam? Então, a evidência influencia o sistema complexo. De que forma? Sistema complexo? Difícil de predizer. Difícil da gente saber exatamente como a teoria científica vai modificar. Isso vai depender da cultura do momento histórico, vai depender até de questões políticas, vai depender da comunidade científica, da teoria predominante no momento, vai depender da pessoa que recebe e que enxerga aquela evidência, certo? Então, isso significa que existe, sim, um grande nível de subjetividade no conhecimento científico. E é assim, não adianta tentar fugir, a gente achar que é objetivo, que está falando do objeto. Está falando também do sujeito, por exemplo, da comunidade científica que interpreta aquela evidência. Então, o nosso empirista nível máximo, agora, depois que ele aprendeu isso tudo sobre ciência e sobre sistemas complexos, ele tem algumas recomendações, não, por exemplo, para decisão clínica, tá? Claro que a prática tem que ser baseada em evidências, né, gente? A gente está falando do nosso espírito cético, então tem que ter evidências, tem que ter testes, né? Cuidadoso, metódico, com a tentativa de controlar o máximo possível, mesmo que seja menos do que a gente quer, né? Então, tem que ter essas características, tem que ter evidências de alta qualidade, tentando controlar ao máximo, experiência clínica, preferências dos pacientes, contexto, né? São características geralmente encontradas em textos de PBE, certo? Só que a PBE, ela tem que estar dentro de uma outra coisa, dentro da teoria científica. É a teoria científica que faz a gente dar sentido para as evidências. Só com teoria científica que a gente consegue escolher quais são as possíveis explicações para a evidência. Como que isso pode se encaixar para o meu paciente? Certo? Não tem como fugir. Mesmo aquela pessoa que acha que não precisei de teoria para poder fazer a minha decisão clínica na PBE, ele não sabe, mas ele está fazendo uma escolha. Escolha baseada em alguma teoria, por exemplo, do que ele acha que é a hierarquia melhor de conhecimento e tudo mais. Certo? Então, ele está assumindo, sim, uma posição teórica. Então, precisa de teoria científica. E tem que ser teoria científica de alta qualidade também. A gente pode brincar que seria prática baseada em ciência, não necessariamente só em evidência. Evidência também. Mas em ciência também, teoria científica faz parte disso. E aí, então, o profissional da saúde, ele vai ter que saber fazer, de acordo com essa interpretação da teoria científica, vai ter que saber fazer raciocínio clínico, interpretando as evidências, junto com o contexto do paciente, e aí vai ter que avaliar também o paciente, para entender o contexto do paciente, certo? E aí, o que acontece? Cada paciente é um indivíduo, com aquelas individualidades que a gente viu. O profissional da saúde, ele tem que entender que o conhecimento sobre esse paciente, que é um sistema complexo, também vai ter que ser uma teoria desse tipo aqui. Nós estamos falando de um sistema complexo. E quando a gente cria uma teoria para o nosso paciente, a gente está falando sobre a hipótese clínica, não é isso? É isso que a gente faz. A nossa interpretação sobre o paciente. Considerando evidências, sim, até porque elas estão incluídas na teoria científica em vários níveis, evidências desde as básicas até as clínicas, e tentando conhecer também as evidências mais atuais e de melhor qualidade. Mas ele vai fazer uma interpretação sobre o seu paciente. Essa interpretação é uma hipótese clínica que ele tem sobre o paciente. Certo? Recomendações que ele faz finais, tá? Então, o fisioterapeuta cético, nível máximo. Recomendações para profissionais e professores. Primeira coisa, não formar profissionais da saúde que sejam empiristas ingênuos, aquele que acredita naqueles dogmas, certo? Que existe um nível de incerteza muito baixo nas nossas evidências, que a evidência te especifica exatamente qual que é o conhecimento ou qual que é a explicação para aquele resultado do estudo. Você tem que saber que existem muitas possibilidades. Né? Ele tem que conhecer a teoria científica, certo? Então, não formar empiristas ingênuos. A gente precisa de profissionais da saúde que tenham capacidade crítica, inclusive de interpretar as evidências. Mesmo que isso traga o quê? Incertezas, mesmo que isso faça com que a gente tenha menos uniformidade entre a nossa prática.
até porque esforços de uniformizar também são ilusórios. Na verdade, a gente entende que vai ter interpretações diferentes. Então, não formar empiristas ingênuos. Tem que ter conhecimento sobre teoria científica. Estamos falando de teoria científica que inclui evidências em todos os níveis, incluindo a evidência clínica de alta qualidade, certo? Mas o conhecimento teórico é importante. Fontes importantíssimas do conhecimento teórico que falam da evolução da gente como profissão. O nosso modelo profissional, certo? A gente é uma profissão hoje em dia técnico-científica, não é? Então a gente tem vários conhecimentos acadêmicos científicos que fazem parte da nossa teoria. Ah, mas não é uniforme, cada universidade, de certa forma, tem as suas diferenças no mundo e tudo mais. Não vai ser uniforme mesmo, não. Isso é uma expectativa que vai ser sempre frustrada. Outra fonte importante, os mundos acadêmicos, né? As universidades, com pesquisadores, professores, em contato com clínicos, isso é extremamente importante. É uma outra forma de conhecimento científico, certo? Ou de teoria científica. Todos os profissionais têm que ter conhecimento e saber fazer interpretações de evidências de alta qualidade. Então, você tem que assumir que tem mais de uma interpretação. Isso é importante para você lidar com o seu paciente, certo? Você tem que saber, ó, aquela evidência ali, ok, mas agora que eu entendi de sistemas complexos, eu sei que aquela evidência não traz só uma possibilidade de interpretação. Tem várias possíveis e eu vou tentar ver em qual possibilidade que o meu paciente se encaixa. Então, isso vai precisar de habilidade de raciocínio clínico, é extremamente importante de se desenvolver, e professores que estão formando empiristas ingênuos estão deixando de desenvolver a habilidade de raciocínio clínico nos alunos. Habilidade de avaliação do paciente, você só vai entender o contexto dele, como que ele se encaixa na teoria científica, através de avaliação. Importante, a gente passar para pesquisadores. Formar profissionais de saúde que não sejam empiristas ingênuos, né, que não acreditam naquele tanto de dogma, ou seja, que é cético de verdade, ele tem que lembrar que as singularidades, lembra que a gente falou das singularidades, coisas que acontecem apenas em situações específicas, a ciência não consegue olhar para elas. A ciência precisa de ter algum nível de regularidade para poder revelar aquilo. Para mostrar que um teste estatístico mostra que realmente você teve aquela diferença lá que não foi por acaso, não foi por chance. Só que essas singularidades existem, elas existem no seu paciente. Então não vai ter um estudo que vai te dar mais certeza sobre isso? Não vai ter. Mas você tem a teoria científica para você se basear e fazer boas hipóteses das individualidades, das singularidades daquele paciente. E a teoria científica, nesse caso, é a única fonte de informação para lidar com essa situação. Pesquisadores, né, algumas dicas. Continuar a busca por evidências de alta qualidade, importante. Mesmo que tenha os problemas de validade interna, de controle, é o melhor que a gente pode fazer. É claro que a gente pode evoluir de alguma forma, mas é o melhor. Eu também sou pesquisador, é o melhor que a gente pode fazer. Mas na hora de interpretar, a gente tem que conhecer as incertezas. Então, desenvolver a habilidade de interpretações nas discussões das evidências, lá na discussão do seu artigo científico, né, você tem que levantar mais de uma explicação. Não adianta falar assim, ó, então a evidência fala que você tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Reconheça que tem mais possibilidades. Isso é reconhecer a natureza complexa do que está sendo estudado, senão você está sendo ingênuo e dogmático. Buscar regularidades em vários níveis, né? Tanto as universalidades a gente não vai conseguir, não tem para a área da saúde, né? Leis da física não vão ter para a gente. Mas as generalidades, aquelas que se aplicam a muita gente, né? Isso é muito legal de ver. Então, por exemplo, o uso de antibiótico para infecção é uma generalidade. Muitas vezes tem o mesmo resultado. Muitas vezes a atividade física vai fazer bem para a saúde em vários níveis, por exemplo, para a dor lombar, certo? É uma certa generalidade. Mas você também, o pesquisador, a ciência consegue buscar especificidades, que são situações muito específicas que levam a resultados relativamente parecidos, não é isso? E é um grande desafio você encontrar as situações mais específicas. Por exemplo, estudo de subgrupos, ou outros métodos que acham grupos específicos que têm resultados mais específicos, certo? A nossa literatura explora muito pouco ainda essas especificidades, muito pouco. Generalidades a gente está testando. Só que muitas das generalidades que a gente estuda não são encontradas por quê?
Porque, na verdade, para aquele fator que a gente está estudando, por exemplo, uma intervenção, ela só vai funcionar dentro de uma especificidade. Então, você não encontra num grupão. Mas a gente tem estudos que, quando a gente faz uns subgrupos ali, opa, nesse aqui teve efeito essa intervenção. Então, o pesquisador tem que começar a investir nisso também. Outra coisa, infelizmente, o pesquisador não tem acesso às singularidades, como a gente falou, mas o fisioterapeuta ainda bem tem a teoria científica para ajudar ele a lidar com esses casos singulares possíveis nos pacientes. E o pesquisador, além de incluir métodos de subgrupos, ele buscar também métodos, por exemplo, métodos estatísticos não lineares, né? Que são mais condizentes com a natureza do sistema complexo, que tem relações não lineares. Não significa que é resolver o problema, a gente vai também sempre ter uma lupa mais ou menos quebrada para as coisas, mas é um pouco mais condizente. A gente também lá no nosso grupo usa de análises não lineares para revelar coisas não óbvias, que é um pouco mais condizente com a não linearidade dos sistemas complexos. Eu acho que isso. Obrigado, gente.